Boa noite a todos, boa noite, Neusélia. Boa noite a todos. Vamos dar início mais uma vez ao nosso estudo do miudinho, né? Hoje vai ser o Mateus 12, versículo 8, acompanhando o miudinho 122 do Aloísio, né? Então vamos nesse momento elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, que eles possam estar conosco em nossos corações e nossos pensamentos, através dos amigos espirituais também que lá estão no Francisco de Assis nessa noite, todos os irmãos que por lá estiverem, ou que estejam nos nossos pensamentos, que sejam amparados nesse momento. Enfim, Senhor, pedimos um amparo para o nosso estudo dessa noite, para que possamos ser fiéis medianeiros do seu trabalho, do seu exemplo. Hoje vamos falar, né, um assunto muito importante, que é o Filho do Homem, que possamos realmente ser não só seus seguidores, mas seguirmos os teus exemplos em nossos corações, em nossas atitudes diárias, tanto religiosas como sociais. E que, Senhor, esses sentimentos, esses ensinamentos possam calar fundos em nossos corações e colocarmos em prática no nosso dia a dia. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, nos amparando, nos envolvendo em seu abraço fraterno. Graças a Deus. Graças. Então, a gente está, como uma palavra que eu aprendi, né? Eu não sei se você sabia o que era perícope. Ele fala que a perícope, né, significa, é mais do que um capítulo. Eu achava que era um capítulo ou uma passagem, mas eu fui lá, é uma extração do significado real de um texto a ser estudado, que vai trazer a direção ao contexto sobre aquele tal assunto, em se tratando de um texto bíblico, né? E é isso que a gente vem fazendo, então. Uma interpretação dentro de um contexto do que Jesus está fazendo dentro. Tá tudo certo aí? Você está rindo? Sumi. Não, sumi aqui. Você me sumiu da tela. Eu não vi, não. Fiquei quietinha. Será que deu para ver? Vamos ver. Então, se Não, tratando estou de escutando. Pode seguir. uma interpretação do contexto em que Jesus tem um embate teológico, né, com os fariseus, que são considerados doutores da lei e que veem Jesus como um carpinteiro, como uma pessoa simples, né, um pescador, filho, um galileu, né, de origem muito humilde, que Jesus não tinha aquela formação acadêmica, né, ele não podia ser considerado um rabino. Eles ficam sempre questionando, mas qual que é a sua escola, né? Onde você aprendeu, né? Que tinha as escolas específicas do Sinédrio, que a gente já falou anteriormente, né, em Jerusalém, e eles tentam criar assim um constrangimento. E aí Jesus vai mostrar o quê? A sua, que o Aloysio fala, a sua face cósmica, né? Ele vai se mostrar como sendo o Senhor do sábado, aquele que domina todos os caminhos espirituais, né, e religiosos. E aí ele dá uma verdadeira aula da interpretação, né? Ele vem fazendo várias comparações, sempre se colocando, fazendo aquela comparação, o que vale mais, isso ou aquilo? O que tem mais valor? Que é usar aquela técnica do Calva-Homer, que é do leve e do pesado. E isso vai terminar no versículo de hoje, quando ele diz, pois o Filho do Homem é o Senhor do sábado, que é o Mateus 12, versículo 8. 12. Né? Então, é o que nós vamos estudar hoje, essas duas expressões, o Filho do Homem e o Senhor do sábado. Né? Porque a gente tem que lembrar que tudo se passou em torno do que se podia fazer ou não no sábado. Porque o judeu reservava o sábado para contemplação, para meditação, para uma reflexão espiritual. E aí ele não fazia aquelas atividades de trabalhar, as coisas que davam a subsistência deles. Não podia fazer um monte de coisa de ordem material, não podia colher, não podia cozinhar. E para que naquele dia inteirinho eles só se dedicassem a atividades de nível espiritual. Aí ele vai falar do padre Roland Devaux, né, no livro Instituições de Israel, que ele fala que o sábado judaico é um dízimo de tempo. Assim como existe o dízimo financeiro, você vai tirar, por exemplo, né, hoje em dia até os evangélicos, o pessoal, alguns tiram, né, da igreja, você tem que tirar 10, 20, sei lá quantos por cento do que você ganha material para dar
para a igreja ou para Deus. E aí esse Roland Devaux vai falar que esse sábado seria um dízimo do seu tempo. Que tempo você tem para Deus? Quanto tempo você leva, mas só que aí não divide seu tempo ele fala assim, divide seu tempo da semana em 7 partes. Uma dessas partes você doa para Deus. O dia todo, onde você estiver. Na sua mente, aquele dia pertence a Deus. E a gente Sem faz isso. desvios, né? 24 horas. 24. Né? Quer dizer, aí você fala assim, mas então eu vou lá no centro, vou lá segunda, vou lá quarta, vou lá domingo, sei lá, vou lá que dia. Vamos dizer. Mas quando você está lá, você está o tempo todo, ou no meio da palestra você pensa assim, eu deixei aquele arroz lá na panela, eu não sei o que foi que eu fiz, mas aí amanhã eu tenho que pagar umas contas. Isso tudo é desvio de pensamento. Por isso que eles falam que a meditação é estar com Deus. Quando você está meditando, de fato, eles falam, meditar é estar com Deus. Porque aí você esvazia sua mente das coisas materiais, e não é dormir, e não é ir longe. Que as pessoas, eu me lembro uma vez que eu fiz eu estava num lugar que a pessoa fez uma meditação, alguma coisa, né? E aí uma das pessoas que estava fazendo assim, falou assim, nossa, mas eu fui longe. Aí a terapeuta falou assim, meu filho, você acha que você não entendeu, não, você tinha que ter ficado. Não era para ir longe, é para ficar. Ficar atento, né? Mais voltado para a questão espiritual. Porque se você vai longe, ou se você continua pensando nas coisas materiais, aí você não realizou essa questão, né? Então, é A o que eles gente chamam não de está tão Shabat, né? distante, né? Porque é 24 horas. E a gente acha assim que pelo fato de você frequentar uma religião, você tá, igual a gente, vai no centro. Aí a palestra tem 1 hora. Você chega exatamente em cima da palestra e terminou a palestra, você já está correndo para casa. E sem essa garantia aí de que você falou, né? Da gente estar lá e estar presente. Essa coisa de estar presente no momento, naquilo que você está fazendo, é um jeito mesmo de você aprender, se concentrar, porque né, até existe no uma ensinamento técnica. maior. Né? Existe uma técnica hoje que chama Mind. Aí é uma coisa assim, mente presente. A mente fala assim, que você tem que pensar, é uma técnica até Estar empresarial mesmo. presente em tudo que você está Então você fazendo. está fazendo assim, o que você está fazendo agora? E agora, nós estamos fazendo Nossa isso live. aqui. Se eu começar, nossa live, nós estamos aqui. Eu tenho que estar aqui. Mas se eu estiver pensando assim, mas alguém me passou uma mensagem agora há pouco, eu tenho que responder, depois que eu acabar eu vou responder. Já desviou, Eu já já saiu. desviei meu pensamento. Porque meu pensamento tem que estar aqui, no que eu estudei, no que eu pesquisei. Né? Eu não posso estar pensando no que eu vou fazer depois, ou pensar no meu dia anterior, nos meus momentos anteriores. Mas hoje eu tive um dia fácil ou difícil, ou pensando, mesmo que eu esteja pensando alguma coisa lá do asilo, alguma situação lá, eu estou desviando meu pensamento. Eu não estou aqui. Então, é isso que eles falam, que é mindfulness, uma coisa assim, é um termo em inglês, né? Então, para Jesus, todo dia, o sábado dele, por isso que ele é o Senhor do sábado, que para ele sempre é sábado, ele sempre está com Deus. Eu me lembrei Eu e o também, pai somos um. eu lembrei que tem um livro da doutrina do André Luiz, que fala da médium, não sei se é Celina, uma delas, assim, que ela tem um cone, assim, dá para a gente pensar ou visualizar na hora que ele descreve, que ela está sempre em contato. Como se ela tivesse um cone de luz na cabeça dela, que a mantém sempre em contato com o plano espiritual. A qualquer momento, não que ela vai ter a mediunidade dela sempre, não é que ela vai dar passividade direta, mas ela está sempre pronta para ser usada pela espiritualidade. Eu não me lembro qual livro que é, mas é bem interessante.
Então, o descanso de Deus no sétimo dia é a fase final, é o que ele chama de trabalho concluído. Aí, o sábado, na liturgia judaica, é um dia santo, todo preenchido com essas atividades espirituais. Já o sábado espiritual mesmo é a obra concluída, ou aquele momento na nossa vida que nós separamos para fazer o retoque e melhorar a obra. Tem uma imagem legal na internet, que um dia eu vou aprender a pôr imagem e som aqui, tá? Que tem uma estátua, que é conhecido isso, é uma estátua que ele mesmo está se esculpindo. Então a parte de cima já está pronta, já tá, e ele já está assim, com uma ferramenta, tirando os excessos, né? É a questão também da gente lembrar o diamante, né? O diamante vem do carvão. Então, vamos dizer assim, dentro de uma perfeição, mais ou menos, que a gente possa imaginar, o diamante é uma coisa como se a gente fosse já pensar nisso, né? E, na realidade, só tira o excesso, né? Não é uma coisa... Quando você fala com o escultor, ele fala assim, a imagem, o objeto que ele vai esculpir já está lá. Ele só tira o que está sobrando. Então, é isso que a gente tem que pensar. A gente tem que trabalhar, não é? Essa escultura, né? Para que a gente vá trabalhando e o nosso sábado ter 1 minuto, depois, quem sabe, ele tem 2 dias, depois ele tem 1 dia. Até um dia vai ser todo dia sábado, que é a obra pronta. Aí a gente não vai precisar, talvez, nem encarnar, né? Só se for por missão. O tempo de entrega total, né? Então, ele fala que Deus é o engenheiro, o arquiteto do projeto, e nós somos o mestre de obras. E Deus nos deu o quê? Um modelo que é Jesus. Jesus é a imagem e a semelhança de Deus, obra acabada, né? E nós ainda estamos desfigurados, porque somos, né, ainda imperfeitos. E aí ele vai falar do Adão, né? Do Adão, filho do homem, né? Agora, né? Da expressão, né? Que é o... Eu queria ter visto, ele falou que ele fala muito nisso no episódio 53, mas eu não tive tempo de ir lá olhar. Depois eu até vou olhar para dar, porque diz que no episódio 53 ele falou muito sobre o sábado, sobre o filho do homem, não me lembro. O filho do homem, né? Eu também não cheguei a olhar, não. E o filho do homem, né? O Adão aí, como homem, colocando Adão, né? Como um homem encarnado, simbolizando uma nova geração, né? Que seria um Deus único, com seres mais fraternos, voltados ao amor, né? Porque quando Jesus ele fala, ele se coloca como filho do homem, né? Ele está resgatando uma tradição messiânica onde as pessoas acreditavam que viria um Messias, né? E esse Messias iria mudar tudo. Iria trazer, né? Transformar a humanidade, ensinando como ser esse homem novo, né? A gente ainda tem uma ideia, né? Modelo e guia, né? A gente ainda tem essa ideia que a gente ainda já viveu um dia no paraíso, por causa dessa história do Adão, que a gente já teve um paraíso que perdeu, né? Por causa dessa história. Mas, na realidade, a gente vem num processo evolutivo. E esse paraíso que a gente imagina, que a gente tem perspectiva, que para nós é talvez nosso lar ou alguma coisa, está longe de ser, de fato, um paraíso mesmo. A gente ainda está muito iludido de onde nós vimos e para onde nós vamos. E é algo a ser conquistado, né? Porque é algo a ser conquistado não e é ser uma revelado. Coisa que está pronta. Porque eu fico pensando, nós começamos aqui falando da revelação, né? Isso, essa semana eu pensei nisso. Desde o princípio, né? Como Deus da mesma forma que Deus se revela, Jesus também. Eu assisti, tem um tipo de um seriado, que é até um aplicativo que chama The Chosen, que é o escolhido, que aliás em inglês é interessante, porque The Chosen tanto pode ser o escolhido como os escolhidos. Eles traduzem como os escolhidos. E aí são 8 episódios só por enquanto, e eles vão falando. Tem o capítulo das crianças, tem o capítulo
do Pedro, né? Ele falando com o Pedro. E aí a gente vai vendo como Jesus se revelou aos poucos. E até para nós mesmos. O que a gente sabe de Jesus? A gente sabe, né? Do nascimento. Depois tem aquele episódio dele aos 12 anos, né? Que ele vai na sinagoga, no templo. Depois, só mais para frente, e mesmo assim ele vai falando, olha, ainda não está na minha hora, eu não posso, né, naquela... Ele sempre vai falando, ainda não me revelei, vou me revelar. Aí ele vai se revelar só para a mulher samaritana, né, no poço, né? E aí, quer dizer, ele mesmo vai mostrando, até ele dizer que ele é o Messias, e fica aquela dúvida, né? O João Batista pergunta lá dentro do cárcere, olha, ele é realmente o Messias? Porque existe aquela dúvida, porque primeiro que eles não acreditavam, e segundo que ainda não era a hora dele se revelar. Não é? Então, até para nós mesmos, qual é o momento dessa revelação? Que hora que Jesus vai estar não só, às vezes, longe, depois perto, até que ele esteja não só ao nosso lado, mas que esteja dentro de nós, para que a gente haja de acordo com aquilo, da forma que ele agiria se estivesse no nosso lugar. Naquele momento, naquela situação, em todas as situações que a gente tiver na nossa vida, que a gente começar a viver e se comportar como Cristo se comportaria quando ele estiver dentro, é esse momento que vai ser o nosso sábado. E esse aspecto da revelação é uma coisa assim que eu entendo. Na realidade, quando não está falando assim, igual você falou assim, eu acredito que essa revelação é gradativa, né? É a nossa busca por ela, né? Na verdade, porque tá lá se você já, né? falar assim, a lei está lá, na nossa consciência, mas como que Jesus ainda está dormindo? Porque a minha consciência ainda não está desperta? Eu ainda continuo achando que o Messias é uma coisa que está lá fora, igual essa frase que algumas religiões usam, né? Jesus está voltando. Voltando? Ou ele está aqui, a gente não consegue né, perceber. Então, é muito complexo. Né? Eu não sei se você ouviu uma frase essa semana que fala assim, que você está na estrada. Você pode estar indo de frente para a estrada ou de costa para a estrada. Mas sempre estando de qualquer forma, ou indo ou voltando, ou vendo, ou não vendo, ou você estando de costa para a estrada, você está sob a guarda de Deus. Eu não sei que frase que eles falam, mas tipo assim, como se fosse um guarda sobre a tutela, como se Deus estivesse ali te cobrindo mesmo, essa é a ideia. De qualquer maneira, que não importa se você está vendo ou não está vendo, se você acredita ou não acredita em Deus, às vezes a pessoa fala assim, não acredita em Deus, não tem importância, não, ele acredita em você. Né? Para ele não faz diferença no que você crê, em quem você crê, vai falar mais aqui adiante, né? Então aqui, ó, um Cristo ungido, perfeito e puro, que já chegou no seu sábado eterno. E aí o que ele decide? Ele decide ser um filho do homem também, né? Mas já é com letra maiúscula, ou humano. Então ele vem para nos servir de guia e modelo. Jesus não é só o governador do orbe, não é como aquele cara que fica de longe assistindo, né? Como tem uma passagem do Evangelho, eu acho que eles falam, né? Não é aquele cara que você está se afogando, ele está lá do lado, lá, não, força, vem. Não, ele se joga, né? Ele se joga no mar e vai te resgatar. Então é isso que Jesus vem mostrar, que é possível para um ser humano, porque ele vem com todas as dificuldades, né? Ele come, ele dorme, ele sente dor, ele veio numa experiência realmente humana. Né? Ele é filho do homem, mas aí nesse momento ele vive como um ser humano. Para mostrar para nós o quê? Que apesar de todas as nossas dificuldades, a gente pode, né? Nós também somos filhos, né? Em outro nível evolutivo.
é claro que ele sabe fazer melhor, porque quando ele consegue colocar a vontade pessoal no mesmo nível da vontade de Deus, ele cria uma harmonia. Ele E fala até essa aquela frase, só harmonia que ele troca, né? Eu fui ver na internet, Deus quer, as frases do Fernando Pessoa, Deus quer, o homem sonha e a obra nasce. Então, nasce através do quê? A gente sonha. o esforço. O que Deus quis. Tudo vem de Deus. Tudo é uma obra divina. Nós somos a obra divina. E a gente sonha. Sonha o quê? Mas só sonhar? Não. Sonha. Só que a obra nasce quando? Quando a nossa vontade individual se une à vontade divina. Né? Que você falou aí. Quando você se harmoniza com a obra, aí é que acontece. Né? Mas ainda existe uma grande sempre querendo fazer prevalecer a nossa vontade e esquecendo, né, que Deus pode ter uma vontade diferente. Né? Por isso que a gente não avança, ou vai, né? Aquela atrapalhando. Por isso que a gente evolui em parabólica, né? Em espiral, que vai quezando, né? E aí ele fala que se você não souber quem é Jesus e quem é você, aí fica turvo, né? Se a gente não enxerga o modelo, né, a gente perde a referência. É aquela questão de um lago, né? Que às vezes parece que está límpido, mas se você mexer embaixo, dá uma lama, né? Aí ele vai falar do livro de João, né? A passagem de João é assim, ó. Replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz está conosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. E eles tinham dúvidas a respeito disso, eles esperavam o quê, né? Se a vinda do Messias, mas eles não entenderam que, na realidade, o que havia de ficar seria o quê? A mensagem, né? Porque eles falam assim, então, não, mas ele falou que vinha para sempre, como é que vai ser crucificado? Porque não é ele em si, crucificado, né? Mas a mensagem, o exemplo dele, e mais do que isso, esse exemplo de que vai passar por muitos problemas, mas que vai sobreviver a si mesmo, né? Então, por isso que quando a gente lê, né, as escrituras, tem que se ler de uma forma mais, que ele fala, poética, né, para que a gente entenda a questão da multidão, por exemplo, que a multidão é aquela que está não tá ali, né? Só está ali sem muita. Então ele vai falar, andar enquanto segue ao convite que tiver, né? Sem questionar para onde ir, né? Ele fala assim, andai, como é que é? Ainda por um pouco a luz está conosco. Andai enquanto tende as luzes para que as trevas não vos apanhem. Então a gente afasta da luz e aí não adianta. Quem se afasta da luz está na escuridão. Quem está na escuridão está sem rumo, perdeu o rumo, né? Perdido, né? E às vezes, o que está acontecendo é só uma luzinha, né? Às vezes é só uma luzinha e já resolve. Mas às vezes a gente porque tá de costas. Uma chama mínima lá, ela ilumina o ambiente inteiro. Você já vai ter uma direção para onde ir, né? Agora, se a gente não percebe a luz, aí não tem jeito, você vai ficar na escuridão mesmo, né? E aí ele fala, né, que o Filho do Homem, o que é realmente? É a luz, né? Quem anda na luz tem essa lucidez, não se perde ou não se confunde. A gente fica perdido por quê? Porque a gente não está andando na luz. Eu estou sob a influência da luz?
Em que momento que aí se eu referindo estou na Jesus luz, sendo né? essa luz, né? Jesus é a luz. É a luz. Aí ele fala que a pergunta do Livro dos Espíritos, lá, né, 919, quando manda interrogar a consciência e tudo, o que é isso, né? É para ver em que momentos da sua vida você está realmente se dedicando, né, ao Cristo. Achei interessante Como ele que falar, estão quem minhas tem luz tem o ações, quê? né? Quem tem luz tem lucidez. Lucidez. Você Quem vai é agir, lúcido? né? E aí você vê como a gente às vezes é irracional. Se você é lúcido, é lúcido ou louco. E às vezes no nosso dia a dia, por uma coisa pequena, né? Que ele vai dar exemplo do grito de cólera, né? Uma coisa pequena, uma mínima. Essa história do grito de cólera, eu peguei aqui, eles questionam assim: você lembra, meu filho? A questão é a seguinte: uma pessoa, né? Uhum. Que gritou num momento assim de, ai, sei lá, às vezes você grita à toa, né? Aí ela fala assim: lembra-se do instante em que gritou fortemente antes do almoço? Quer dizer, numa hora. Refeição é um horário sagrado, né? Que a gente deve respeitar muito. Que é um momento que o estômago tem tudo a ver com os nossos sentimentos, né? Então, por insignificante questão de vestuário. Quer dizer, só porque não gostou de alguma roupa ou de alguma coisa, né? E aí ela fala assim: a mãe ficou aflita, correu para o interior, voltou a ter a dor de cabeça e ficou com o coração descompassado. As duas irmãs foram atrás da mãe. E aí acabaram não almoçando e 2/3 partes do almoço ficaram inutilizadas. O pai, em razão dessa circunstância toda, teve que ficar mais tempo em casa e chegou atrasado no serviço. Chegando lá, o chefe, não disposto a tolerar a falta, repreendeu, né? E humilhou na hora. Com isso, a mãe piorou, o médico foi chamado, aí teve que comprar medicamento, trazidos às pressas, aí aumentaram as despesas, o pai não conseguiu pagar todas as contas do armazém, da farmácia, o aluguel da casa. Durante 6 meses, toda a família lutou e solidarizou-se para recompor a harmonia quebrada desastradamente por sua ira infantil. 180 dias de preocupações, trabalhos árduos, sacrifícios e lágrimas. Tudo porque você foi incapaz de compreender a cooperação alheia, se pôs a berrar inconscientemente, recusando a roupa que não lhe agradava. Né? Então ele termina aqui: o grito de cólera é um raio mortífero que penetra o círculo das pessoas em que foi pronunciado, e aí se demora indefinidamente, provocando moléstias, dificuldades, desgostos. Por que não aprende a falar e a calar, a benefício de todos? Ajude em vez de reclamar. A cólera é força infernal que nos distancia da paz divina. A própria guerra, que extermina milhões de criaturas, não é senão a ira venenosa de alguns homens que se alastra por muito tempo, ameaçando o mundo inteiro. Então você vê, né? A paz nasce do quê? De uma atitude pacífica mínima de cada um. A minha mãe falava assim: quando não quer, dois não briga. E essa é a verdade. Não é? Então a gente tem que ter essa noção que se todo dia for sábado e todo dia você tiver com o pensamento de pensar o que Jesus faria nesse momento, e aí você não gritar, não falar algo desagradável, não ser, faltar com a gentileza, faltar com educação, e pelo menos calar, né? Às vezes você não consegue, mas pelo menos não alterar a voz. Mas a gente sabe que isso é difícil, né? Não é fácil, não. Esse texto aqui está no livro Alvorada Cristã, do Espírito Neio Lúcio, do Chico Xavier. No livro da Esperança tem uma passagem também, no capítulo 67, que fala assim, complementando isso aí que você falou, hoje é o tema fundamental das posições do tempo. É a oportunidade adequada a corrigir falhas havidas a executar o serviço à frente.
Dia de começar experiências que nos melhorem ou reajustem. Dia de consultar essa ou aquela página edificante que nos ilumine a rota. De escrever a mensagem ao coração amigo que nos aguarda, palavra a fim de reconfortar-se ou assumir uma decisão. De promover um encontro que nos valorize as esperanças, de estender as mãos aos que nos fizeram adversários, ou de orar por eles, se a consciência não nos permite ainda a reaproximação. Olha que lindo, essa página que eu achei maravilhosa. Quantas mágoas se convertem em crimes por não havermos dado um minuto de amor para extinguir o braseiro do ódio? Quantos pequeninos ressentimentos se transfiguraram em separações seculares nos domínios da reencarnação por não termos tido a coragem de exercer a humildade por meia hora? Ninguém te impede de fazer do tempo consolação e tranquilidade, exemplo digno e conhecimento superior. Então, nessa leitura aqui, né, a gente vê que o dia de hoje é a possibilidade da gente ir corrigindo tudo isso, né? E às vezes a gente acha que precisa de fazer grandes eventos e na realidade não. É dia de começar experiências novas, né? Consultar uma página edificante, escrever um coração amigo e mais do que isso, né? Como você falou a leitura aí que um momento de cólera desencadeou vários processos, essa página aqui fala, né? 1 minuto de amor para diminuir, extinguir o braseiro do ódio. E a gente for capaz de exercer a humildade por meia hora, quantos problemas E você a tem que gente estar evitaria? sempre prevenido em relação a isso. Por quê? Porque acontece a qualquer momento. O que tem mais aí a gente desequilibrado, infelizmente né? Então, conclusão, você está às vezes bem, de repente desencadeia alguma coisa. Eu, às vezes eu me previno, tenho esse hábito de me prevenir, às vezes eu estou indo para um lugar que eu sei que lá a coisa vai estar complicada. A gente sabe, né? Aí eu tenho o hábito de já ir cantando na minha mente aquela música assim, nada te perturbe, nada te espante, né? Porque é uma coisa que me acalma. Eu aprendi, assim, eu sempre canto ela. Ou alguma música que me acalme, porque a música, para mim, me ajuda muito a dar uma elevada na mentalidade. Porque senão, como é que você vai... Porque, de repente, você está bem, mas para chegar e te dar um passa fora, ou te falar alguma coisa desagradável, e aí a sua reação... 1 segundo de segundo. vigilância, né? Aí qual que é a sua reação? Porque às vezes é o instinto mesmo, né? Você vai deixar o seu instinto agir, que aí é aquela questão, você vai ser lúcida ou louca? Porque é interessante, se você filmar, eu gosto muito desse negócio. Tem hora que eu podia ter filmado, né? Que a pessoa se vê naquela situação de loucura, de insensatez, não é possível que ela não vai não é uma questão de maldade, mas até para a pessoa se enxergar, né? Naquele momento, o que ela falou, como é que ela foi desagradável, para a gente poder ter uma noção mesmo, né? Do que está acontecendo, não é? Agora depois ele vai lá para o Paulo Estevam. Ele fala da posição... Se você apagou aí? Você achou? Achei. Porque do Estevão é muito bonito, né? Eu acho até que valeria a pena quem tivesse interesse ler o capítulo todo, porque eu botei só um pedacinho aqui, mas... Não, porque é tão bem descrito. Ele é grande, não dá. Assim, bem descrito, né? Porque o olhar, eu acho que o que mais vale ali, porque você vê, Estevão está sendo levado para receber uma sentença, né? Ele está na prisão, já foi torturado, já está numa situação. Então, você vem na sua mente, né? A situação crítica de humilhação, que ele está todo rasgado, todo sem roupa praticamente, muito machucado, magro, tudo
muito, né, com as mãos trêmulas, pelos maus tratos recebidos, procurava limpar a saliva, quer dizer, alguém cuspiu nele, quer dizer, olha, uma coisa desumana mesmo, né? Uma maldade que a gente não pode imaginar, né, nos dias de hoje. Forte pancada no ombro causava-lhe intensa dor no braço, e já via que estava lá nos últimos instantes de vida. Mas, assim, eu acho que o mais legal é eles descreverem o olhar dele, que eu acho isso uma coisa que a gente consegue enxergar na hora que lê, né? Que o olhar dele ainda era um olhar de compreensão, de serenidade, né? Porque, ó, ele lembra aqui, ó, recordou as descrições de Simão a respeito de Jesus, quer dizer, nem é algo que ele viu, é algo que ele ouviu dizer. Não é interessante? Porque ele não viu, ele não conheceu Jesus. Só, né, de ouvir dizer, né? Em frente de Herodes, o Cristo sofrera dos israelitas idênticas ironias. Fora açoitado, ridicularizado e ferido. Quase nu suportara todos os agravos sem uma queixa, sem uma expressão menos digna. Ele que amara os infelizes, que trabalhara por fundar uma doutrina de concórdia e de amor para todos os homens, que abençoara os mais desgraçados e os acolhera com carinho, recebera o galardão da cruz em suplícios imensuráveis. E aí Estevão pensou, quem sou eu? Quem era o Cristo? Essa íntima interrogação propiciava-lhe certo consolo. Quer dizer, quando você se sentia injustiçado, lembrar de Jesus, né? Quem foi mais injustiçado do que ele? Né? Como é que Jesus, neste momento, quando você se sentir muito humilhado, ou às vezes por coisas bobas até, né? Que você pensar, o que Jesus faria nesse momento? Como é que ele, estando dentro de você, na companhia de Jesus, isso vai trazer uma luz para o seu caminho, né? Mas aí, Jesus traz a luz, mas o resto fica pela nossa vontade, por conta da nossa vontade. Porque você se sente humilhado, lembra de Jesus, mas se você continuar se sentindo injustiçado, aí, se você se acomoda na situação, aí você perde o sábado, já não é mais sábado, né? Então, o sábado o que é? O dia em que todos os momentos da nossa vida nós nos comportamos segundo os paradigmas de Jesus, né? Então, o homem que guarda esse sábado... Eu achei tão bonito também, eu achei bonito nessa passagem aqui, Rita, só voltando um pouquinho, é quando ele teve essa serenidade toda, né? E teve um momento também que ele lembra o seguinte, socorrendo-se das promessas do Cristo no Evangelho, experimentava brando alívio. A ideia de que a irmãzinha ficaria no mundo entregue a Jesus, suavizava-lhe as angústias do coração. Eu achei muito bonito isso, porque a gente, dentro dos nossos vínculos familiares, qual a ideia que você tem e que você alimenta? Não é só o fato de ter, a gente alimenta. É meu filho, minha irmã, né? Numa questão numa ideia de posse, de propriedade. E aí, ele passando isso tudo, já sabendo que estava chegando o seu momento, né, ele lembra da irmã. Mas quando ele lembra da irmã, o que ele faz? Ele pensa que ela, do mesmo jeito que estava ali, dando o seu testemunho, ela ficaria no mundo sob a proteção de Jesus. Eu Talvez acho que esse passando a mesma momento coisa assim, que ele ia passar que é o que aconteceu, vive, né? Eu achei tão bonito como que o espírito consegue atingir tudo isso com essa serenidade. E aí a gente vê assim que o caso de Estevão, porque quando os apóstolos, por exemplo, eles conviveram com Jesus. Ele não teve essa possibilidade, ele só ouviu. Então, o quanto ele estava atento, né? É aquilo que a gente vem estudando, né? O fato de ouvir, estar atento à mensagem e de ouvir
conseguir ter essa compreensão toda. Ah, é muito lindo. Amei essa página. Quem quiser chorar um pouquinho, quando a gente lê Paulo Estevam, lê e relê, a gente sente até uma certa emoção, né? Paulo E ver Estevam e essa Renúncia, coragem toda, Paulo assim, Estevam e Renúncia, livro Renúncia é de viver esse momento, né? para ler com lenço do lado, né? Para enxugar as lágrimas. Ele citou também na Revista Espírita, né, Não, deixa eu só dezembro não, perdão, agosto de 61, é um artigo, né, de uma um teórico, o título né? do artigo é a controvérsia, né? Que foi um teórico francês que, quando encarnado, ele perdeu, né? Aqui, olha, para que serviu o fruto de minhas longas vigílias quando eu vivia em vosso mundo? Para nada. Muitos não lançavam os olhos sobre os meus escritos, que não eram ditados pela caridade e que sempre atraíram perseguições aos meus irmãos. Então, ele passou uma vida, né, para criar controvérsia, em termos dos aspectos religiosos, né? Porque ele era sacerdote, os aspectos religiosos. Ele era um sacerdote e aí ele teórico do absolutismo, que diz assim, que o rei tem um poder de fazer tudo que ele quiser, porque o poder dele é um poder divino. E ele passou a vida inteira polemizando isso, brigando com o católico, brigando com o protestante, polemizando. E quando ele desencarna, ele vem dar a mensagem, né? Porque ele vivia uma religião humana e não uma religião de Deus. Aqui, ó, aí ele conclui depois, né, falando, né? A moral evangélica é a melhor, seguia. Mas se no fundo de vossa consciência uma voz gritar, para mim, a tal ou qual ponto obscuro, e não me posso permitir pensar diferentemente dos meus outros irmãos, Elohim, de lado aquilo que vos perturba. Amai a Deus e a caridade. Bom caminho. Aí eu lembrei da bandeira de Ismael, né, para o nosso Brasil, que é Deus, Cristo e caridade. Quando a gente porque tiver realmente, né, ele vai falar aqui que Jesus é o Senhor do sábado espiritual e não do sábado litúrgico, não daquele sábado que a gente cria, é dia de fazer isso, é dia de ir na missa, ritual. é dia, não daquele ritual, né? E Jesus não dá opinião sobre essas questões, ele faz as comparações das regras com o que de fato é importante para a espiritualidade. Não é? O Haroldo Dutra está estudando nesse estudo agora do Isaías, ele está estudando o Yom Kippur, né? Que é o dia do perdão, que é o dia da purificação, que muitas pessoas acham que é o dia do juízo final, mas não é. Então ele fala que é a oportunidade de resgatar e purificar a imperfeição, mas é uma oportunidade também pela dor. Então, ele fala assim, quando Jesus falou lá na cruz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, como é que Deus perdoa? A gente acha que Deus vai pegar, passar a mão na nossa cabeça e falar assim, não, coitadinho, meu filho, você pecou? Está perdoado. Você pecou? Está perdoado. Mas Deus nos perdoa através do quê? Da purificação. Né? E a gente não pode confundir o amor de Deus com uma conveniência, com uma conivência dele. Não vai, né? Então, Emmanuel diz o seguinte: a providência divina não pode descer para errar conosco. Ela não castiga, apenas nos coloca no lugar do outro, a quem nós agredimos. Então, esse sacrifício vai representar o quê? A purificação. É como se os nossos pecados passassem, eles dão um exemplo, naquela época que eles faziam aquele sacrifício do animal. E aí o Haroldo fala que tem uma imagem de uma mulher que está com uma galinha na mão e rodando a galinha na cabeça, assim, em volta da cabeça, e depois ela mata a galinha e doa o sangue, o animal, lá para ofertar aquilo, né? Então, é como se ela, na mente dela, é como se os pecados passassem, todos os pensamentos ruins, os pecados delas passem para esse animal. E
E esse Yom Kippur, que é esse dia, cada um vai ter o seu. E a terra vai ter o seu dia também. A terra inteira será purificada. Que é o que os deuses, que os homens, os hebreus chamavam do dia do Senhor, da terra celeste, que vai iniciar um novo mundo e um novo ciclo. E aí ele pergunta, quem vai ser o sumo sacerdote que vai fazer isso? E aí ele fala, a resposta é fácil, eu não sei. Por quê? Porque tem todo esse ritual litúrgico de purificação, de sacrifício dos animais, do sangue, tudo isso tinha uma simbologia muito clara, que foi se perdendo porque os sacerdotes começaram a cobrar, porque aí o animal era pequenininho, se o pecado era pequeno, se o cara era pobre, se o cara fosse rico tinha que dar um animal maior. Então tudo isso foi se perdendo dentro dessa questão litúrgica, quando na realidade a simbologia maior é a purificação do homem mesmo e da terra até. Que um dia tudo isso vai acontecer, porque a evolução é inexorável, não tem como você não evoluir. Você pode demorar mais ou demorar menos. Então, todos nós viemos, né, enquanto centelhas divinas, como somos deuses vivendo uma experiência humana. Mas qual a proposta? Voltar para Deus, seguir um caminho que leve a Deus. E através do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas, é que isso vai acontecer. A gente tem feito escolhas piores. Por isso que nós estamos em momentos difíceis de atribulações, porque não fizemos a melhor escolha. Mesmo tendo conhecimento dela. Principalmente agora, né? Com tanta... Você vê, olha como é que tem informação. Né? Hoje mesmo você descobriu, né? Um aplicativo lá da Boa Nova, né? Que é muito legal. Eu baixei ele no computador. Você consegue pegar os textos, copiar, colar, entendeu? Abre em PDF, é tranquilo. É uma ferramenta de estudo magnífica. Tem, né? Eles lançaram agora aquele portal o portal do pessoal de Juiz de Fora, é ciência, pessoal de ciências aí. Manuscritos inéditos até do Kardec. Quer dizer, a gente tem que abrir a mentalidade para ter um conhecimento de fato e ter uma vivência mais do que conhecer. Porque às vezes eles falam assim, o pessoal tá mais interessado em encerar banco de templo, né? Chegar lá sentado e ficar esfregando ali e os bancos estão sempre limpinhos. Mas e a nossa mente, como é que tá? Não é? No livro, Rita, Justiça Divina, tem uma leitura também muito bonita que fala o seguinte: compreendemos, sim, todos os teus cuidados no mundo, assegurando a tua tranquilidade. E aí ele vai falando dos cuidados que a gente tem no dia a dia, né? Com a alimentação, com a organização, com a casa, com o trabalho, com a segurança dos filhos e tudo, né? O direito à frente dos tribunais, a conquistar um salário melhor. Aí ele fala, né? Tudo isso compreendemos, sim, todos os cuidados do mundo quando a gente tem esses cuidados, né? Com as coisas que a gente precisa vivenciar enquanto espíritos encarnados. Mas ele continua falando o seguinte: no entanto, não conseguimos explicar o teu desvairado apego às ilusões da superfície. Então, ele ainda usa essa expressão, é forte, né? Desvairado apego. É a tal da lucidez e da loucura, né? Da lucidez e loucura, né? Nem entendemos porque não te dedicas alguns minutos de cada dia, de cada semana ou de cada mês a refletir na transitoriedade dos recursos humanos, reconhecendo que nada levarás materialmente do plano físico, tanto quanto afora os bens do espírito, nada trouxestes ao pousar nele. Ainda assim, nós te convidamos à ideia obcecante da morte, porquanto a morte é sempre vida noutra fase. Desejamos tão somente destacar
que nessa ou naquela convicção ninguém fugirá do porvir. Disse o Cristo: andai enquanto tendes a luz. Isso quer dizer que é preciso aproveitar a luz do mundo para fazer luz em nós. Qual que livro que é esse? Esse é Justiça Divina, capítulo 65. Aí eu lembrei muito do Tilula, gente, porque ele era uma gracinha, né? Qual que é a expressão que ele usava? Acendei vossa luz antes de atravessar a grande treva. O pessoal da reunião mediúnica fala muito que ele falava assim, na avaliação, estava bom, mas podia ser melhor. Quer dizer, sempre podia ser melhor. Sempre podia ser melhor. Né? O Haroldo Dutra tem um videozinho pequenininho dele que ele fala sobre o Filho do Homem. E aí ele fala assim, que o Filho do Homem é um termo que aparece muitas vezes no Novo Testamento, porque era uma expressão comum do povo hebreu. Jesus usa esse termo em alguns momentos com um significado especial. Quando Jesus fala do Filho do Homem, ele resgata essa tradição apocalíptica, messiânica, né, que tinha aquela questão que antes de Jesus surgiu uma literatura que apontava para a vinda, né, que João Batista falava da vinda do Messias, que teria que esse Filho do Homem teria a missão de transformar a humanidade mais fraterna, mais bondade, com mais bondade, com pessoas mais ligadas a Deus. Seria aquele que seria uma descendência do homem, do Adão, do homem em hebraico que vem da terra, né? Que Adamar significa terra em hebraico, e Adão seria o homem da terra. Uma nova geração que amassem um Deus único e observassem as leis desse Deus. Quando Jesus revela que ele é o Filho do Homem, ele está resgatando essa tradição profética. É o modo que Jesus diz, de forma simples, que ele era o Messias prometido pela tradição do povo hebreu, que era tão esperado. Jesus se aponta como sendo esse modelo de homem e Jesus se apresenta como esse novo homem, que muitas vezes é falado o tipo. Na Cabala eles se referem ao tipo. Que tipo de homem? Não é? Então é isso que... Então é preciso a gente, dentro do Evangelho, essas expressões, né? Filho de Deus ou filho do homem, tem significados diferentes. No Evangelho de João, no capítulo 1, o Filipe falando com Natanael, ele diz assim: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Então, quando o Filipe fala com Natanael, é uma conversa lá entre judeus. Eles estão falando, lembra lá do Velho Testamento, né? Que eles estavam esperando o Messias. Então, ele se referia ao Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18, que diz: levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você. Que aí, nesse Deuteronômio, Deus falando com Moisés. Porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. E aí o Natanael fala assim: mas pode vir alguma coisa de Nazaré? Né, uma coisa boa? Porque Nazaré, não é porque Nazaré era ruim, é porque era uma cidade muito pequena, nem era muito conhecida. Não era um grande centro, né, de onde eles esperassem que viessem alguma coisa. E aí Filipe fala assim: então venha e veja. Né? Aí Jesus, quando viu Natanael, já foi falar com ele assim: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. E o Natanael falou assim: mas de onde que você me conhece? E Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Eles não explicam no texto o que Natanael estava fazendo, mas provavelmente ele devia estar com bom pensamento, orando, né? Devia estar pensando alguma coisa boa. E por isso, em seguida, Jesus vai reconhecer, vai falar. E disse-lhe, aí por conta disso, só por isso, o Natanael vai reconhecer ele, embora pouco atrás ele tivesse falado que, imagine, poderia que serviria alguma coisa boa de Nazaré, ele diz: tu és o Filho de Deus,
que é um termo que aparece com diversos significados. Normalmente se refere a seres divinos, né? Anjos, que são mais do que humanos. E aí ele diz, tu és o rei de Israel. E aí, nesse caso, como rei de Israel, já é uma outra coisa. É quando Deus fala sobre os homens, está lá no Salmo 2, que ele fala, quando Deus fala sobre os homens perversos. E diz o seguinte, então não lhe falará na sua ira, a ira de Deus, e no seu furor vos aterroriza, dizendo, eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, hoje eu te gerei. Pede-me eu e te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua propriedade. Tu as quebrarás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de barro. Então, esse salmo se refere ao rei de Israel, que é assim como, quer dizer, já é aquela coisa do filho do homem, mas como um homem já da terra. Dá para a gente entender isso, né? Então, ele está fazendo uma referência, ela se refere a um rei, um ser humano, e na época o rei tinha esse poder divino. Mas na cultura israelita, o rei já era um ser humano. Então, o Filho de Deus se refere ao aspecto humano de Jesus, né? E aí Jesus vai responder, por que te disse, eu te vi debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe, na verdade, vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, aí vai aparecer a expressão Filho do Homem, que muitas vezes vai se referir também à humanidade, né? Então, no capítulo 7 do Daniel, ele se refere aos reinos da terra, e esses reinos são representados por animais, que passam. E o último reino é o do Messias, que diz assim, eu estava olhando nas minhas visões da noite, é o profeta Daniel, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. Não é uma figura comum, ele desce dos céus, né? Não é, se refere a um ser divino. E dirigiu-se aos anciãos de dias e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Então, tudo isso são profecias, né? Que Jesus veio dizer que ele é esse filho do homem, que é o tipo, o modelo, né? Então, resumindo, né, ele terminou, a coisa termina. Jesus se tornou filho do homem, veio ao mundo, viveu no meio de nós, né, teve todas as circunstâncias humanas, vivenciou tanto o embate político quanto o embate teológico, as carências humanas, a perseguição material, todos aqueles problemas domésticos, tudo isso para ser o quê? Um exemplo, uma referência, um paradigma de comportamento, que é luz lançada em nossas vidas para que a gente não viva na escuridão. Em qualquer lance da vida, que a gente se espelhe nele, né? E recorra ao exemplo e nos comportemos como ele se comportaria. Então, se ele é o Senhor do sábado e de todas as religiões, é porque ele ama todas elas. Porque viu o que tem de positivo em todas e é o pai de todas as religiões, né? Porque todas partiram dele mesmo, do seu hálito. Então, quando a gente magoa qualquer irmão de outra religião, nós estamos ferindo a Jesus. E ele deu aquele exemplo claro, né, de quando um espírita vai fazer um culto, quando a gente vai para o culto ecumênico, eu acho que não só o espírita, mas todo mundo que vai, a maioria das pessoas que vai, primeiro que sente aquele orgulho de ser convidado, né? A vaidade, eu vou lá representar a minha religião. E aí ele fala, se Jesus fosse convidado por um culto ecumênico, qual religião ele ia representar? Todas, né? Ou nenhuma. Então, quer dizer, a gente às vezes vai... Religião do amor, né? É a Que é a religião única do que amor e da defende. caridade. E às vezes ele falou, a pessoa vai lá e fala assim, vai buscar o quê? Polêmica. Vai se confrontar na realidade em vez de se harmonizar. Então, o que você tem? Aí ele falou, né, por que não leva um texto do
do padre, do Papa, ou da Madre Teresa de Calcutá, de outras religiões, em vez de levar a sua. Porque você tem que falar de amor e de caridade. Agora você vai falar de coisas polêmicas, de reencarnação, de céu e inferno, de mediunidade, num culto ecumênico. Não que a gente tenha que esconder isso, mas não é o local para você estar conversando sobre isso, né? Porque, na realidade, o que a doutrina mais explica para nós é a frase básica, né? Fora da caridade não há salvação. E, né, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Isso resume toda uma religião. E se a gente fizer isso baseado no ensinamento do Cristo, no exemplo que ele deu, e se ele estiver sempre conosco, se você imaginar, né, se você fizer, tem algumas coisas que se você fizer e lembrar que Jesus estava com você, você vai ficar com vergonha, não vai? Porque ele não faria. E com certeza está ali e não está gostando do que você está fazendo. Então é uma questão bem que a gente tem que estar sempre atento, né? Por isso que tem que estar. Já está chegando o nosso horário. Tem mais coisa aí? Tem só um finalzinho de um artigo que foi publicado no Reformador de 1954. Enquanto se vos concede no mundo a felicidade da permanência no corpo físico, tempo de formação das nossas asas espirituais para a vida eterna, não procurei o escândalo à distância de vosso círculo individual. Escandalizemo-nos conosco quando a nossa conduta estiver contrária aos princípios superiores que abraçamos. Estranhemos nossos pensamentos, nossas palavras e nossos atos, quando não se afinem com o mestre da cruz, cujo modelo procuramos. E assim, amanhã, não teremos a lamentar maiores faltas, alcançando a vitória sobre nós mesmos, em paz com a nossa própria consciência, à frente da vida imperecível, que nos espera com o nosso Mestre e Senhor. Bonita, né? Nos espera, né? Não, tá lá. Como Mestre e Senhor. Se escandalizar só com o que a gente faz de errado, né? A proposta é Aí essa. a gente fica lembrando, né? Aquela história das asas, né? Que ele fala das asas, né? Como é que é a asa da sabedoria Do amor. e do amor. Mas não basta ter duas asas, né? Tem que voar. Voar. Você tem asa, você tem elas, mas você não usa, fica a mesma coisa de estar numa gaiola, né? Se você deixar engaiolada, não... é um pássaro na gaiola que não voa. Tá no nosso horário, não tá? Tá. Semana passada nós somos 1h15. Mas tá bom. Vamos tentando. Vamos encerrar, então? Pode ser. Faça a prece. Amigos espirituais, só nos resta agradecer a oportunidade de estarmos reunidos. A gente está tendo um compromisso de nos reunir quarta-feira, no horário lá das nossas reuniões mediúnicas, né? Do centro, a fim de buscarmos essa conexão com os mentores amigos, que estiveram anos presentes, nos ajudando, nos auxiliando a divulgar os trabalhos espirituais da nossa casa. Que as bênçãos que usufruímos no decorrer de todos esse tempo possam se estender a todos os nossos irmãos, frequentadores, que onde eles estiverem, eles possam receber as nossas vibrações de paz, de amor e de carinho. Continue conosco, Senhor, aos dias e horas, e principalmente, Pai, nos envolvendo a todos, para que continuemos firmes nesse propósito de aprendizado, de vigilância e de fraternidade, tão necessários à nossa evolução espiritual. E é com essa certeza desse amparo que nós agradecemos e encerramos esse estudo da noite de hoje. Até mais.
Até mais. Até mais. Boa noite. Até amanhã, noite. se Deus quiser. Boa noite para todos, né? Já está gravando aí, não, né?